Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é sexta-feira e a nossa aula é de geografia. Vamos falar sobre os imigrantes. Então, pegue seu livro, abra na página 19. Hoje nós vamos até a página 23. Vamos ler os imigrantes. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e, mais no fim do século, e em menor quantidade, japoneses e outros asiáticos. Então, até aqui nós observamos que vieram vários imigrantes da Europa e, depois de algum tempo, alguns da Ásia. Vamos continuar a nossa leitura. Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante. Então, o café era o produto mais importante cultivado no Brasil naquela época. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras, e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Nós vimos isso lá em História, não é? Nós vimos sobre o café, aprendemos um pouquinho e sabemos que o Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo, né, que manda café para outros países. Na página seguinte, página 20, vamos ler. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção de povos imigrantes. Então, todos esses imigrantes que vieram para o Brasil trouxeram um pouquinho da sua cultura, e assim formou-se a cultura brasileira, né, com um pouquinho de cada lugar. Vamos ler o que está ao lado dessa imagem. A festa de rua mais tradicional de São Paulo acontece todos os anos durante um mês inteiro no bairro da Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. É a festa de Nossa Senhora Acheropita, organizada pelos imigrantes italianos desde 1908. Então, é uma festa que tem mais de 100 anos. Pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Então, essa festa, que tem mais de 100 anos que acontece lá em São Paulo, né, foi organizada por esses primeiros italianos, né, que vieram trabalhar nas fazendas de café no Brasil. Continuando a leitura. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados são motivados a sair dos seus lugares de origem por causa de desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições por motivos diversos. Então, qual a diferença entre imigrantes e refugiados? O imigrante está em busca de uma vida melhor. Ele escolhe mudar de local. Já os refugiados não. Eles vão porque tem um motivo de sair do lugar deles de origem. Pode ser um desastre natural, como um tsunami, um terremoto, um furacão, ou pode ser por causa de guerras, perseguições por motivos diversos, por preconceito e até por crise política. Então, essa é a diferença. Importante saber. Migração, movimento populacional de pessoas de um lugar para outro, geralmente em busca de melhores condições de vida.
Nós estudamos um pouquinho disso no livro volume 1, né? Espero que vocês lembrem. Imigração é isso, esse movimento de pessoas de um lugar para outro. Emigrante, pessoa que sai de um país e vai para outro. Então, no país dela de origem, ela é uma emigrante. Imigrante, pessoa que chega a um novo país. Então, quando a pessoa chega em um país, ela é recebida em um país, ela é chamada de imigrante. E do país onde ela saiu, ela é chamada de emigrante. Vamos para a página seguinte. Atividades. Número 1. Sobre o processo de imigração no Brasil, responda. Letra A. Quais fatores impulsionaram a chegada de imigrantes no Brasil? Aí você responde aí pequenininho, tá bom? Quais os principais países de origem dos imigrantes? Você vai escrever o nome dos principais. C. Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Então, a atividade econômica é qual trabalho eles tinham. Número 2. Observe as obras a seguir com atenção. Então, nós temos aí 2 imagens. Elas retratam diferentes momentos do trabalho nas lavouras do café no Brasil, na visão de 2 artistas diferentes. Então, você observa as 2 imagens com muita atenção. Como você pôde perceber, há diferenças significativas entre as pinturas, não somente em relação ao estilo de arte, as cores e as técnicas de pintura, por exemplo, mas também em relação ao contexto histórico e geográfico em que ocorre. No caso da tela à esquerda, o cenário pintado por Portinari em 1935, meados de meio século após a abolição, que se deu em 1888, revela pessoas com vestuário padronizado e traços étnicos afrodescendentes, com os pés descalços, exceto um personagem, o Capitão do Mato, com suas botas pretas e postura opressora, na parte superior esquerda do quadro. Já na tela à direita, pintada por Handa em 1958, retrata descendentes de japoneses, também trabalhando na lavoura. Contudo, podemos perceber que seus trajes não são uniformes. Em alguns casos, há personagens com calçados e não há, nessa obra, a presença de um feitor cuidando dos trabalhadores. Então, na primeira, nós temos uma pessoa que está calçada com sapato e está cuidando dos outros que estão descalços, vestindo o mesmo tipo de roupa. E na segunda imagem, nós vemos uma realidade diferente, apesar de estarem fazendo o mesmo trabalho. Com base nas obras, é possível perceber que o quadro da esquerda retrata a colheita de café no contexto da escravidão, enquanto que o quadro da direita retrata a colheita no contexto de trabalho remunerado. Então, a gente percebe essa diferença do trabalho escravo e do trabalho remunerado. Remunerado quer dizer que eles recebem para fazer aquele trabalho. Vamos para a página seguinte. Vocês vão ler esse texto, toda a página 22, e vão responder as atividades da página 23. Tá bom? Leiam com atenção para poder responder direitinho. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Um beijo, tenham um ótimo final de semana. Um abraço bem apertado. Tchau, tchau.